dois. Um, dois. Se não tiver jeito de ir pra lá, ele vem pra cá mesmo. Eu acho muito difícil. Assim, ninguém sabe o dia da manhã. Vem pra cá, ele tem que sair de PSB. E aí é mais fácil a vaca torcida que ele sai do PSB, né? Hoje ele pode ir pra qualquer partido, meu filho. Não tem mandato? Não tem mandato. A outra, vou falar em mandato. Teve alguma votação lá na área da federal? Roda da reforma política? Não. Até eu estava vindo agora na Voz do Brasil, não vi nada ainda. Eu vi Vai que tinha ser. uns postos aqui, Não era hoje, não. É aquela do voto distrital. voto distrital, voto majoritário. E parece que. Suplente senador. Isso já é uma zona há muito tempo, isso aí. Existe. Isso já é uma zona há muito tempo. De Brasília, o cara era alfaiate do senador. O cara assumiu como senador, não sei se você sabe disso aí. Morreu, o cara no alfaiate assumiu. Vou ser bem sincero, eu acho que a pessoa quer todo o poder na mão do povo. Se o povo quis que você fosse senador, não tem nada que você pegar na executiva, não, velho. Você não foi escolhido pra isso? Então. Aí o cara bota uma família, bota não sei quem. Quando bota até um danado de um político que já vai mesmo caminho. Mas esse agora que tá de Armando mesmo, o cara é o quê? Comerciante. Nada a ver. E bom foi Sintra. de Bahia. Ele renunciou, a pensão não fez. Vê que negócio bacana. E esse negócio também de botar a família é uma safadeza da gota. Tem que acabar mesmo com essa putaria. Eu não sei como é que permitem, porque se você não pode ser eleito, você não pode eleger uma sucessão de família, né? Porque tem aquela questão política. E vai ter uma questão moral, é que não estou dizendo, tudo parte pela questão moral. Na política, infelizmente. Pode ser. Você já está? Está carregando aqui a conexão. Já viu o sinal desse aqui? Não. Eu já escutei. Não. Tá ligado? Tu tá botando coisa da Rádio Paulista aí, botou? Botei. Entrando para ali. Licença. Alô. Oi. A câmera, né? Oi. Alô. Tá, Zé, funcionando meu? Pega a hora, né? Não, é a cama mesmo. Porque tu tá pegando o sinal do relógio para ver, né? Porque isso aqui tem uma câmera aqui. Deixa eu ver se pegou o pé. Caramba, velho. Seu relógio espião, é? É assim que são gravadas aí as coisas. É no relógio hoje. Aqui, ó, pode falar tudo. A pessoa está conversando lá na sala.
Atenção. Atenção, retransmissores que compõem o Sistema Paulistense de Comunicação. A partir de agora, começa ao vivo, direto dos estúdios da radiodebate.net, em parceria com a Rádio Paulista FMweb.com, o programa Debate Informal, apresentado por Ariadne Moraes, Odemir Júnior e Petrônio Márcio. Boa noite. São exatamente 20 horas e 54 minutos. Gostaria de começar pedindo desculpa aos nossos ouvintes, nossos internautas, com o atraso, mas realmente quando a gente depende de outros, no caso a GVT, a gente fica à mercê dela. Então, mas nosso Lombardi, nosso amigo Zé, já colocou tudo em ordem aqui na casa. Então, mais uma vez, desculpas. Estamos começando agora o nosso programa informal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade de estar aqui debatendo com o nosso amigo Dr. Calil Lessa, onde ele vai discutir sobre a família brasileira. Gostaria de lembrar, doutor Calil, que a nossa rádio, além da nossa rádio, está sendo transmitida também pela Rádio Paulista FMweb.com, blog da Associação da Vila.com, site do Calcário Renova Terra, radioblog.com.br em Miami, blog Opinião Brasil. Passo agora para lá para minha amiga cabeluda aí, que está com o cabelo estirado mais que todo mundo. Bom, gente, boa noite. Terça-feira eu nem pude vir, né? Na última terça-feira. Foi quando teve Eli do Bacalhau aqui, né? Estava meio doente, mas estou por aqui. E hoje a gente vai bater um papo informal com o nosso amigo Calil Gibran Lessa de Jaim. O nome é bonito, viu? Grande, bonito e de um grande escritor. Obrigado. Parabéns. A gente hoje vai falar sobre a desestruturação da família, em especial a nossa família brasileira, né? E já tem aqui um ouvinte mandando um abraço, Calil, nosso amigo Júlio José. Mandando um abraço aí para todo mundo. Tá certo, eu quero agradecer primeiramente a Deus e um abraço aí de Júlio. Boa noite a nossos internautas. Mais uma vez, desculpe o nosso atraso por conta do tempo, do mau tempo, e a conectividade com a GVT não estava muito boa. Peço desculpa ao nosso convidado aqui, Calil Gibran Lessa, Nejaim, que se não fosse advogado seria o mesmo que o homônimo, um grande escritor, né? É verdade. Bondade do orador. Calil,
Muito obrigado pela tua presença. A gente ainda ficou no aguardo aqui da uma nossa amiga também advogada e que iria falar sobre a parte da educação. Como o tema hoje inclui a desestrutura familiar. Mas vamos dar sequência no decorrer aí do debate. Você vai tirar nossas dúvidas e as dos nossos internautas sobre uma questão jurídica que muito acontece desde aquele tempo que eu vivenciei na época do conselho, que você foi um grande parceiro, ia nas escolas, falava sobre família, sobre o que acontecia nas separações. Recentemente, a gente levantou esse tema de desestrutura familiar, que houve casos aí que chocaram toda uma sociedade. Aquele caso lá dos conselheiros lá de Poção que foram assassinados, aquela morte daqueles colegas lá, aquilo ali tem a ver com uma história de desestrutura familiar, onde 3 colegas foram em uma outra cidade trazer uma criança que ficava final de semana com a família para a outra cidade para ficar com a avó da criança. E nesse decorrer houve esse assassinato que chocou todo o estado. Morreu a avó e os 3 conselheiros, só pouparam a criança. Há uma semana atrás teve um caso também chocante que está aqui no R7, que passou também em toda a mídia. Um homem se negou a registrar a criança e assassinou a mulher e os 2 filhos dessa senhora, gêmeos, né? A gente teve aí também, agora há pouco, outra criança que sofreu maus tratos, está internada. Tudo isso, Calil, leva a crer que a família brasileira passa por algumas famílias, né? Não vamos generalizar, mas algumas famílias passam por uma desestrutura familiar. Nesse âmbito jurídico, a gente sabe que tem aí a questão da separação, vem aquela questão da pensão alimentícia, vem aquele caso da alienação parental, todo esse lado jurídico que a gente queria que você hoje debatesse conosco. Fique à vontade, o microfone é seu. Obrigado, Petrone, Ariadne e Aldemir. Obrigado novamente. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer o convite e o carinho do nosso amigo Júlio José. Também queria, já que você começou a abordar esse tema da desestrutura familiar, eu queria levantar um ponto positivo, né? E mandar agora um abraço para o meu amigo, meu irmão e sócio é a última coisa, Nelson Bandeira, que está assistindo a gente agora, e pegar o exemplo da família dele, parabenizando a sua filha que obteve o primeiro lugar no colégio dela, lugar geral, e vai ganhar uma bolsa. E aí a gente mostra que é possível nos dias de hoje, com toda essa informação midiática, você fazer uma família estruturada. E no caso, como você falou de Poção, é realmente uma coisa lamentável. Eu que trabalhei junto com o pessoal dos conselheiros tutelares aqui em Paulista, sabia da importância do trabalho, e eles estavam exatamente fazendo um trabalho em prol da criança. E esse crime realmente tem características de motivação, tipicamente uma vingança, que os conselheiros não tinham nada a ver. Mas você vê diversas coisas. Então, eu acho que a gente deve ter um olhar na nossa família, porque está enfrentando uma crise moral muito grande, né? Eu fui chamado aqui por vocês para a gente debater esses temas jurídicos, né? Mas o que vocês também puderem colaborar da parte de educação familiar, a gente contribui na melhor maneira possível. Gostaria, doutor Calil, de, como o Petrone começou a falar, mandar um abraço para Magali Machado, uma advogada, também uma colega sua, e uma pessoa ligada à Igreja Católica, que ela não pôde vir, porque ela estava com muita enxaqueca e, infelizmente, não pôde, mas mandou lembrança e deu tá certo. Boa evento. Retribua, então, nossos cumprimentos. Doutor Calil, se fala-se muito de conselho da criança, do adolescente, se fala-se muito sobre educação. Eu não sou desse tempo, eu acredito que a Ariadne possa ser do tempo da palmatória.
Certo, porque eu não sou desse tempo. Eu muito menos. Eu não sou desse tempo. O Ariadne pode ser que... E era grande, viu? A lei da palmada. Porque muitas vezes está aqui um ex-conselheiro tutelar, e se Deus quiser, conselheiro novamente aqui, porque a Paulista precisa de uma pessoa feita Petrônio Márcio Barreto, representando as praias. Eu queria saber do senhor o que é que o senhor acha. Porque a lei da palmada, muitas vezes diz que até o médico agora não vai mais nem dar para tirar dado no pau, vai fazer cócega para ver se o menino ri. O que é que o senhor acha dessa lei? O que é que o senhor tem a comentar? Se a educação passa por aí, como é que o senhor vê esse âmbito geral? Ademir, você tocou um tema muito interessante. Eu costumo sempre dizer o seguinte: se você está, por exemplo, um estrangeiro chega aqui no Brasil, ele passa alguns dias aqui, ele vai ver. Tem os estatutos do idoso, que protege o idoso, temos o estatuto da criança e adolescente, nós temos a lei Maria da Penha, que cuida sobre a violência doméstica, nós temos a lei seca, que diz que álcool e direção não deve dirigir, e agora a lei da palmada. E ele poderia pensar o seguinte: realmente o Brasil é um país que cuida, né, de ponto a ponto das problemáticas sociais. Mas, por outro lado, esse mesmo estrangeiro poderia dizer: isso é um país desorganizado demais, onde tudo precisa de lei. Porque, veja bem, senhores, não é necessário você ter uma lei para dizer que álcool e direção não combina, e que você causa acidente e você pode gerar gente. Não precisaria de uma lei, se você tivesse uma boa consciência. Segundo, não precisaria ter uma lei dizendo que, olha, não se deve bater numa mulher. Não precisaria ter uma lei para dizer que você tem que tratar bem um idoso. Isso são coisas básicas. Você falou em palmatória, mas eu, por exemplo, como eu fui educado pelo meu pai, ele dizia: se você subir no ônibus e ver uma pessoa grávida ou idosa, você se levante e dê o lugar. Hoje em dia o pessoal fecha os olhos ou então finge que está dormindo, o que é pior. Então a questão que passa para a gente, da moral, dos valores que hoje estão impregnados na sociedade, é muito difícil para você educar. E eu digo sempre, é uma luta muito injusta, pai e mãe tentar educar e o mundo deseducar, com todos os atrativos maléficos que existem por aí. Tem coisas boas também? Tem, mas a maioria, o que a gente vê, não é isso. Em relação da lei da palmada, eu acho que é uma lei muito nova, que precisa ser estudada a ponto. Não existe jurisprudências já aplicando essa própria lei, mas não é também do jeito que o pessoal pinta essa lei. Não é que você tenha que ter a lei da palmada a zero. Quer dizer, você não pode ter aquela agressão física de uma maneira que vá machucar gravemente uma criança, porque tem certas horas que a mãe e o pai, ela fica fica perdida, desorientada de como proceder se não tiver umas boas informações sobre essa lei. Então eu acho que existe um pouco de exagero, sim, na lei, mas assim, a lei ela tem um viés positivo, que é a não violência da criança. Pergunta, nós iríamos também trazer a doutora Elka Freitas, que é uma pessoa formidável, e certa vez ela conversando comigo, ela falando sobre alguns divórcios que ela já fez na vida dela, e ela contou um caso que na hora lá do divórcio, ela começou em vez de fazer o divórcio, ela começou a dar conselho, e hoje o casal ainda continua casado. Aí eu queria saber do senhor, se o senhor tem alguma história também para contar, alguma coisa parecida, porque a gente vê o divórcio como um mal muito grande, mas muitas vezes não é nem muito mal, muito mal é estar o pai ou a mãe brigando dentro de uma casa, se agredindo mutuamente, verbalmente, essa coisa toda, e muitas vezes um divórcio, se for uma separação amigável, é até melhor do que você estar junto e brigando. E o senhor já viu alguma coisa, o que o senhor pode passar alguma experiência, até para os nossos ouvintes que estão. Muitas vezes, o nosso alcance é tão grande, doutor, que a internet a gente não sabe o que está por trás. Exato, muitas vezes está um casal aí, pensando até no divórcio, e algumas palavras vêm até melhorar o rendimento familiar. Né? Não, é verdade. O divórcio, particularmente, eu encontrei alguns casos de divórcio, mas um que me chamou a atenção foi que na hora do divórcio, a mulher ela não quis se separar, né?
E disse a juíza, porque é uma praxe dos juízes perguntarem se tem a possibilidade de uma reconciliação, né? Hoje em dia isso está reduzido porque a emenda 66 de 2010, que alterou a Constituição, que o texto anterior dizia que você precisaria de 1 ano após a separação judicial ou 2 anos para o divórcio direto. Esse tempo não existe mais com essa emenda. Então, o Estado entendeu que essa questão entre os casais dizia respeito ao próprio casal. E nessa audiência, a mulher disse, não vou prosseguir com o divórcio, doutor, porque eu ainda gosto dele. Então, a gente preparou a ação, o juiz estava lá presente e extinguiu a ação porque pensou melhor. E eu acho que esse fato do tempo para o casal, eu acho que é necessário. Eu acho que as pessoas que tomam a decisão com a cabeça quente, e a primeira decisão de cabeça quente é sempre a mais errada, né? E eu acho que isso vale para tudo na vida. Vale para a questão familiar, você responder um chefe de uma maneira mais grotesca, você pode ter certos prejuízos, ou então falar uma palavra grotesca a um amigo. Então, pensar é sempre melhor do que agir. O que gostaria de lembrar ao senhor, que na maioria das vezes temos cabeça baixa aqui no computador, não é falta de respeito, não. Ao contrário, a gente está filtrando aqui. Não, nem se preocupe, não. Eu acho que já deve ser alguns internautas já. Não, já tem aqui tem uma pergunta aqui para o senhor, justamente na parte jurídica. Mônica Matos, ela pergunta o seguinte, eu li aqui, eu vou dar resumir. Ela pergunta se o que deve fazer, que ela não contou, mas deve ser o problema dela, pessoal, com o marido dela, que o marido dela tem 2 filhos com ela, 2 filhas, tem 2 filhas, e ele muitas vezes não bota nem alimento dentro de casa, maltrata ela verbalmente. O que se era uma separação, o que seria de direito para ela? Olha, Mônica, veja só, pelo que você falou aí ao nosso amigo Odemir, se você ainda estiver casada com ele, tá certo? E não tiver condições de reativar essa união, a melhor medida, como nós estamos debatendo aqui, seria o divórcio, porque você ver infeliz não é bom para ninguém, né? No caso da pensão alimentícia, se você já tiver separado com ele, se você ainda não promoveu a ação, você deve promover uma ação de alimentos, tá certo? Se você está trabalhando, você irá contribuir de acordo com os seus rendimentos, e o seu marido de acordo com os seus rendimentos, os rendimentos dele. Se você não estiver trabalhando, as crianças forem muito pequenas, e aí só ele vai ficar contribuindo, porque aí você não tem, porque a criança é pequena, se ela ainda estiver amamentando, você precisa amamentar, certo? Mas o caminho seria esse. Ela disse que não está trabalhando, tem 2 crianças, um problema de saúde, diabética, e ela não pode trabalhar por causa disso. Para ficar dando cuidado. Então, certo. Então, ele ainda mora com ela na mesma casa? Ela sabe dele? Deve morar. Pronto, se ela falou a questão do maltrato com ela, a pessoa dela. Aí a gente já sai um pouco da questão da pensão alimentícia e já vai um pouco para a questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, embora muitos pensem que é para combater a violência doméstica, sim, de fato, mas ela não tem uma natureza penal. Ela tem uma natureza basicamente civil, mas que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal e Código Penal. E ela trabalha em conjunto com a lei a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e essas demais leis que eu lhe falei, Código Penal, Código de Processo Penal. Então, se ela está sofrendo algum tipo de ameaça, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial, ela pode prestar uma queixa na delegacia e o agressor será ouvido. Só que aí é aquela questão que cabe a ela ver até onde ela vai com essa ação. Se ela vai realmente prosseguir ou se ela, com uma conversa para ter a paz de novo dentro de casa, evitar isso. Normalmente elas prosseguem, né? Porque quando a lei foi criada em 2006, ela só foi ter efeitos em 2007. Muita gente disse, aumentou o número de violência doméstica. Mas aí a gente não se sabe se, de fato, aumentou ou as mulheres tiveram mais coragem de denunciar. Então, não pode-se fazer uma análise muito rápida e precipitada nessas estatísticas, né? Quem manda um abraço para você é Aldo Trajano. Aldo Trajano, nosso vereador,
Um grande abraço, viu, Aldo? Quem também mandou um abraço foi Reginaldo Florencio, Ex-conselheiro. ex-conselheiro O eleitoral. pessoal do Paulista aqui tá em peso, né? E João Soares. É a época, né? É a época. Lembrando quando você nos acudia aí Ô, muito, né? rapaz, obrigado. Segundo o levantamento que eu fiz hoje, cara, do Tribunal de Justiça, só aqui em Paulista, na Vara da Família, já tem 348 processos de separação. Nesse caso aí, nesse universo dessa separação, a gente pode dizer o seguinte: houve desestrutura familiar. É verdade. Só nesse período agora de 2015. 2015, né? Pra vocês verem. Deram 348 entradas na Vara da Família, pedido de separação. É que eu acredito que já seja o divórcio direto, que hoje em dia juridicamente não tem mais a separação. Mas é como eu estou dizendo, hoje em dia, além disso da questão, você está falando da questão judicial, ainda existe uma outra facilidade para que a família, através do divórcio, se extinga. A família não, mas assim o laço homem e mulher, que é a Lei 11.441, 2007, que possibilitou que os casais se separassem, caso não tivessem filhos, ou se tivessem filhos maiores, um deles não seja incapaz, e eles estivessem em acordo. Então eles vão no cartório e se separam. Então fica ainda, além da estatística que Petrone está trazendo, só que na Vara Paulista ainda tem os feitos no cartório. No caso, os que estão na Vara de Paulista é porque tem filhos, né? Normalmente sim, porque aí são menores ou então são incapazes com alguma doença especial. Tem que ter a guarda, né? Exatamente. Porque aí envolve interesse de capaz e o Ministério Público obrigatoriamente tem que ser chamado nesse tipo de ações. Agora, uma coisa que me deixou bastante curiosa, essa pergunta é até minha, acho que foi na segunda-feira já isso, uma idosa que ela foi presa na Bahia porque não está podendo pagar a pensão alimentícia de 2 netos. Não disse isso, não? Não cheguei ainda a ver essa notícia. Circulou muito na mídia. Ela é avó das crianças, ela já toma conta de uma outra criança de 10 anos e não tem nenhum tipo de renda, né? Ela trabalhava como agricultora. Está com 61 anos, acho que não conseguiu mais emprego. Também não é aposentada, ou seja, ela não tem nenhum ônus. E vive maritalmente com o senhor, ganha salário mínimo, 79 anos. Ele, por não ser avô das crianças, ele não foi obrigado a pagar a pensão. Sendo que o filho da mulher foi localizado. Ele está no Rio de Janeiro, o pai das crianças. Ele foi localizado, ele também disse que não tem como pagar. Aí por que a idosa foi para trás das grades, está atrás das grades, certamente ela não vai arranjar emprego lá, não vai ter como pagar a dívida, que quando a ex-nora denunciou, parece que já estava em 4 mil e alguma coisa, né? Então ela nem tem como pagar e nem tem mais como dar esses dias que ela estiver presa lá. Aí eu fico pensando assim, por que não localizar o filho, né, o pai das crianças, trazê-lo para cumprir a pena e sim deixar ela atrás das grades? Veja só, a gente vai dividir a sua pergunta em 2 partes. Esse caso que você está falando sobre os alimentos, uma avó pagar, isso tem um termo técnico chamado alimentos avoencos. O que é isso? Quando você propõe uma ação de pensão alimentícia e você verifica que o pai, normalmente o pai, ou um dos genitores, porque a mulher hoje em dia também pode trabalhar e pode também sofrer a sanção, não consegue pagar, você promove uma ação contra os avós. Porém, tem que fazer uma ressalva. Os avós eles não são obrigados a pagar a pensão. Eles têm um dever de responsabilidade. E porque quem tem a obrigação direta são os pais. Por exemplo, essa ação que essa senhora deve ter promovido contra a avó dos netos, a avó das crianças, os netos provavelmente deveriam estar com o pai em lugar incerto e não sabido, tá certo? Ela também não sabia onde é que o filho estava, porque acontece muito. Então a mãe deve ter alegado isso para o juiz e promoveu direto a ação contra o filho. Ele não foi citado e com solidariedade da avó. O fato dessa avó ainda estar presa e ainda ser idosa, aí é que merece um estudo, um caso mais aprofundado. Primeiro, a prisão de pensão alimentícia, ela é, de fato, uma das coisas que mais funciona no Brasil, mas você pode justificar da impossibilidade de não pagar. Então, assim, dizer que
100% dos casos de pensão alimentícia, se o pai não pagar, vai preso? Não. A resposta é não. 100% não. Existem casos que efetivamente não se pode pagar. Então, ora, se o pai que tem uma obrigação direta não pagou, por que não a avó, que não tem, do jeito que você está falando, não tem nenhuma renda, uma pessoa idosa, que é até desumano, para você ter uma ideia, até uma moça promoveu uma ação de alimentos, uma execução, porque não foi uma ação de alimentos. Você promoveu a ação de alimentos, deixou de pagar 2, 3 meses, e autorizou fazer a execução. Você executar contra uma avó que não tem uma agricultura, não tem realmente, você veja como é que nossa sociedade está. Não se sabe também como é que está a condição dessas crianças. Então, agora veja bem, o pai ele não foi localizado para se pai, pronunciar? aí o que é que acontece? Aí os advogados dessa senhora, primeiro poderia logo pedir um pedido para soltar, justificando essa condição que ela não tem, até mesmo pela questão da dignidade da pessoa humana prevista na nossa Constituição, e indicar um novo endereço do pai. Tá certo? Porque, infelizmente, ela não vai poder ficar assim. Não vai poder ficar. Vai arrumar dinheiro aonde? Não tem condição. Defensoria Pública. Mas ela será que a teria nossa presidente não vai pedir uma clemência, não? Aí foi justamente isso que eu comentei muito na net, que eu fiquei revoltada, porque a presidente ficou indignada, porque a Indonésia, né, executou um traficante foi. perigoso, um vagabundo que vivia só de passear, de lancha, de iates, de melhor de mulheres, melhores restaurantes. Essa mesma presidente que ficou indignada com a execução desse mau elemento, ela não poderia se indignar e pedir clemência por essa senhora aqui no país dela? Havia essa possibilidade de um juiz ceder? Olha, nesse caso aqui, dentro do nosso país, não, porque ela estaria fazendo uma ingerência no Poder Judiciário. E a Constituição diz que os poderes legislativo, judiciário e o executivo, legislativo, judiciário e executivo são independentes e harmônicos entre si. Né? E ainda mais uma decisão de uma juíza, ou um juiz que proferiu essa coisa, né? Então ela não poderia. O que cabe é os familiares dela procurar a Defensoria Pública, caso ela não tenha realmente condição de pagar, e entrar com um pedido de liberação dela. Aí eu volto a perguntar, esse juiz não promoveu uma desestruturação familiar, não? Não, talvez o juiz não. Acho que a desestruturação familiar já veio muito antes. Muito antes. Porque, assim, queridos ouvintes e meus amigos aqui, não existe uma lei que obrigue as pessoas dar uma ou a outra. Porque, veja só, voltando à questão, um dos maiores mandamentos, já que a gente ia ter uma colega nossa na parte religiosa, diz que um dos maiores mandamentos de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, com toda força e todo o seu coração. Mas existe um mandamento que é muito maior que Cristo falou, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E isso a gente vê muito pouco na nossa sociedade. Né? A gente vê ainda a igreja fazendo muitas ações, a gente também vê pessoas boas fazendo boas ações, mas a gente percebe que está uma luta muito desigual. É isso que eu vejo. Por exemplo, comentava muito na época com o Petrônio a questão quando surgia aquela música Boquinha da Garrafa, e as crianças dançavam vestidinhas como aquelas dançarinas adultas, fazendo uma dança que nem saber o que estava a acontecer ali por trás. E ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. Hoje em dia você também vê vários vídeos que são postados na internet, eu não digo nem o matizado, eu digo diretamente no Facebook, por crianças, por adolescentes. E você não vê o poder público tomando uma atitude nesse sentido. Ao contrário, às vezes tem até a mãe que diz, ela é tão inteligente, e no instante pegou os passos. Então assim, não, mas é sério, né? Então assim, depois quando a criança ela aparece com uma gravidez indesejada, não sabe por quê. Né? Outra coisa que a gente debateu muito, e eu sempre debati muito nas palestras que a gente proferia, é a questão, por exemplo, da desestrutura familiar, que, ao meu ver, dentre outros fatores, não estou dizendo que esse é o único, né? Mas com a saída da mulher ao mercado de trabalho, a gente tirou uma peça fundamental para dar valores à nossa criança. Porque, por melhor que seja uma babá, ao meu ver, pessoal, como cidadão, por melhor que ela seja, não vai ser nunca a educação de uma mãe. Né? Isso começa há muito tempo.
Por exemplo, a Lei Áurea, ela não foi dada à toa, não. É porque tinha interesses econômicos para que os negros tivessem renda e comprassem os produtos industrializados. Do mesmo jeito, foi o capitalismo quando quis que a mulher tivesse poder econômico e fosse para o mercado de trabalho. Porque para o capitalista não era interessante ele ter uma indústria com vários objetos e artefatos femininos e ser dependente do marido. Não era. Você vê que na década de 60 não tinha um super-herói masculino, aí veio a Mulher Maravilha. Então, assim, certas coisas assim subliminares que acontece, às vezes você não sabe por que tem. Então, um dos grandes pontos também, que é quando a gente debatia, falava, a própria mãe chegava lá e pedia: eu quero um advogado, que eu quero botar o pai na justiça, que ele não está dando nada, eu quero a pensão, aquelas coisas todas. Tá certo. Aí a gente chamava ela para conversar a respeito do filho. Aí, quantos filhos a senhora tem? Tenho 4. Aí já está com outro na barriga, 5. Aí a gente perguntava: tá planejado isso aí? Ah, mas deixa para lá, tem um Bolsa Família aí para né? Esses programas sociais que chegaram para ajudar, mas que também não teve um certo aí discernimento de como ajudar. É aquela história, dá a vara, né? Mas não ensina o cara lá a pescar. Aí vem... Dá já o peixe, né? Deu o peixe já frito, tudo. Aí a mãe, vou em busca do pai, na justiça para ganhar mais. Mas ela mesma ali, ela não fez aquele planejamento familiar. Aquelas crianças ali, ela não sabe como as educou, né? Cada um de uma forma, porque muitas vezes são filhos de pais diferentes. Isso aí já acomete para uma desestrutura familiar. Exatamente. Né? Que acarreta em N situações. Aí elas procuram a justiça justamente para ver o lado só de uma criança. E as demais, como é que fica? Isso não é juridicamente aí, não deveria a justiça puxar aí para uma forma de também adequar? Vai fazer para esse? Quantos filhos a senhora tem? Vamos dar para esse também o mesmo direito para os demais, Calil? Petrônio, veja só, a justiça, ela só pode agir se ela for provocada. É uma característica do poder judiciário. Ele é um poder, como se chama, inerte. Ele precisa ser provocado para que ele atue. Diferente do poder executivo e do legislativo. Então, se a mãe ela tem 4 filhos ou 5 filhos e ela promove a ação de pensão alimentícia apenas para um, tá certo? A justiça entende que ela, com os outros 4, está tudo bem. Agora, o que é importante nessa fala que você falou, que é até redundante, me perdoe, essa fala que você abordou, é que você não pode renunciar aos alimentos. Porque o direito não é da mãe, o direito é do filho. Agora, ocorre casos de que o pai é uma pessoa que tem um bom convívio com a mãe e provê mensalmente, regularmente, na data certa, o que a criança precisa. Então, realmente, se ela não está... esse pai, que é de outro filho, está atendendo tudo certinho, para que ela entrar na justiça? Não teria sentido. Calil, a Ana Lúcia está perguntando aqui com relação à questão da idosa, se ela vai passar o resto da vida lá, presa. Olha, a gente não sabe, eu não sei qual é a idade dessa idosa, 61, 61 anos. 61 anos. Eu acredito que se você fizer um pedido e relatando essa situação, ela consegue ser libertada. Agora, cada caso é um caso. Eu, se fosse juiz, observando, eu não manteria essa senhora, não. Por quê? O artigo da Constituição, ela fala que o devedor de pensão alimentícia, ela vai sofrer prisão. Mas, em um caso, ele pode não sofrer essa coerção se for justificável. E é o caso dessa senhora. Então, se um pedido entrar, Ana Lúcia, né? Uhum. Viu, Ana Lúcia? Se um pedido na justiça entrar nesse sentido, acredito que certamente ela consegue sair. Um abraço aqui para nosso amigo Carlos Almeida, Dilma Araújo, Paulo Farias, Rinaldo Cabral e José Gilmar. Estão todos interligados conosco aqui. Mande lembranças também a nossos amigos aqui. E hoje, aniversário do nosso amigo Ismar, que está online também. Parabéns, Ismar. Toda a felicidade do mundo para você. Amém. Peguei o microfone, esqueci de mandar os parabéns aí para a Leia Bandeira, né? A filha de Nelson, primeiro lugar, primeira, né? geral. Então,
Eu quero dizer a você, Nelson e Flávia, que eu já passei por isso. Minha filha já teve por 3 vezes como primeiro lugar e ganhava bolsa por causa disso aqui no Anitta. Não, e você vê... É prazeroso demais. São exemplos que devem ser seguidos, né? Não sei se o Anitta ainda promove isso. Era até o terceiro... Além de prazeroso, é muito bom, que realmente eu passei uma vez, eu mas adorei. O prazeroso, ele chega a ser maior do que o financeiro. Não, é verdade. Isso aí não tem a dúvida, não. Sem dúvida. E outra coisa, além do prazeroso de ver a filha assim, de jeito, é saber que você está caminhando, guiando no caminho certo, né? Sempre assim. Deixa você pegar uma filha da adolescente e buscar nos bares por aí dançando funk, cheio de droga, aí é certo. Calil, outro ponto que se aborda aqui é justamente na adolescência. Muitos filhos querem justamente pedir, como se diz, para ser emancipado, justamente quando chega aos 16, né? Que isso na lei, a partir dos 16 anos. Porque já não aguentam mais as brigas, né? Mas já com a visão na herança, ou então em pegar os bens. A justiça, nesse caso, delimita alguma ação ou alguma questão, se eles quiserem ser emancipados, eles podem recorrer, pedir uma pensão até completar os 18, já que eles pedem a emancipação? Olha, veja, a emancipação é como a Ariadna completou. Se eles querem a emancipação, pressupõe que eles têm eles adquirem civilmente a capacidade civil, né? Capacidade de produzir atos e ser responsável por si. Então, os pais, na questão da herança, se ele quiser, não terá. Não é feita aquela parábola do filho pródigo, né? Me dá a parte que é meu que eu vou embora. Não é? Você pode até fazer, né? Pode até se fazer, mas os filhos só têm direito depois que os pais morrem, a herança. Não, mas assim, a questão é que a mãe, nesse caso, que perguntou, a filha está com 16 anos, vai fazer 17, já quer sair de casa, quer se emancipar. Né? Então, ela está exigindo que a mãe dê a ela a pensão que o pai paga à mãe, que deposita, aí ela quer a parte dela, ela quer se emancipar e quer o direito à parte dela. Isso pode acontecer? Ela não pode exigir isso aí, né, legalmente, através da emancipação da herança, porque a herança ela só abre quando a pessoa morre. É mais fácil. Entendeu? O que pode, ela não tem direito a pedir a pensão também, porque ela não a mãe, ela pode pedir uma pensão ao pai, mas se ela for ainda de menor, se ela for de maior, só se ela, por exemplo, estivesse fazendo a faculdade, entendeu? Faculdade até os 21 a 24 anos, né? Porque até a lei do imposto de renda, ela admite porque a minha ficou até você colocar como dependente ou 24 ou concluir o curso. A lei também fala o regulamento da Receita. Com relação a essa questão da emancipação, assim era bom demais. A emancipação ela já está... Se eu tenho 16 anos e eu quero passar a ser de maior, eu já estou dizendo que eu quero passar a viver a minha ela ser responsável se manter. Agora, então, se ela não... Mas, meu querido, não tem lógica isso. Não tem lógica isso. Essa pergunta que a gente tem alguém por causa da Grécia, sabe? Querem saber alguma coisa sobre a Grécia. É porque não tem lógica a coisa dessa. O professor Silvio Rodrigues, né, um doutrinador civilista na área do direito civil, ele fala uma coisa muito interessante, que você deve cuidar das crianças de hoje, porque eles serão os homens e as mulheres de amanhã. E se a família não faz de uma forma correta, aí cabe o Estado entrar. Inclusive o artigo 98, né, do Estatuto, ele diz que a lei deve proteger qualquer negligência que essa criança passe, no artigo 5º, e se tiver alguma omissão dos pais, alguma omissão do Estado ou pela própria criança, o Estado deve intervir. Anne Sueli está pedindo a você falar um pouco sobre a alienação parental. Se existe alguma lei que garanta ao pai ou à mãe uma proteção com relação a isso? Sim, existe. A alienação parental, ela é uma lei que é de 2008, tá certo? Desde 2008 que ela já está valendo, que consiste exatamente em um dos temas muito traumático em relação a pais separados. Porque a alienação parental é exatamente quando um dos guardiões, um dos genitores,
está com a guarda do filho, seja lá de fato, seja lá de direito, e começa a promover atos, ações, ou proferir palavras, ou criar na mente da criança, que é um ser em pleno desenvolvimento, uma imagem negativa do outro genitor. Então isso foi visto pelos nossos legisladores, e a justiça vem combatendo muito essa questão da alienação parental. Então, você deve configurar a alienação parental para você, configurando a alienação parental, você entrar com uma ação explicando ao juiz o que é que está acontecendo. E as sanções, elas vão desde uma advertência, uma simples advertência verbal, até a destituição do poder familiar. Isso acontecia e ainda acontece muito. Embora que hoje a equipe multidisciplinar, né, se um pai ou uma mãe que estiver cometendo uma criança essa situação, pode pedir à justiça para que uma equipe multidisciplinar, né, Calil? E essa equipe interdisciplinar, e quem é rei nunca perde a majestade, né? Como conselheiro ele conhece. Essa equipe interdisciplinar, ela já tinha um papel importante no Estatuto da Criança e Adolescente, e após a lei da alienação parental, né, ela tomou uma importância maior. A questão da avaliação, ela está muito mais substancial. O juiz vê muito essa questão da relação dos pais com a criança. Agora, o que é difícil são você obter provas, né? Porque normalmente quem tem uma conduta de fazer uma alienação parental, ela faz na surdina, ela faz a quatro paredes, e aí é difícil. Aí o problema é que vai depender do grau de desenvoltura da criança. Se ela tiver já uma certa idade para poder expressar de uma maneira tal que você perceba, através de um profissional especializado, atos de alienação parental, beleza. Porque acontece muito. O que é que acontece muito? Eu já peguei casos. Olha, doutor, é o seguinte, a minha filha, quando vai para a casa do pai, quando ela volta agressiva. Então, isso é um indício que alguma coisa pode estar acontecendo. E aí, um acompanhamento psicológico seria interessante. Outro fato grave aqui que nos chamou a atenção nossos internautas, a questão da violência sexual ainda praticada contra crianças e adolescentes. Em muitos casos, ainda acontece aquele velha história. A justiça tira a mãe e a criança de casa, muitas vezes, porque não consegue achar o agressor para notificá-lo, para ele não chegar mais a se aproximar da residência. Então, é um trauma devido a uma desestrutura dessa, é um trauma muito grande, 2 vezes para a criança, abusada. Exatamente. E ainda sai de casa para ser atendida por uma instituição de amparo, né? Os CRAs ou os CREAs nessa situação que acontece. E você percebe que esses casos que chocam mais a gente, às vezes vem de onde você menos espera, né? Você vê pais matando filhos, né? Molestando filhas, e depois se matam. O índice de suicídio entre jovens e eu diria mais os jovens que chamam mais atenção, mas também os adultos, é muito alto. Então isso parte da questão de desestrutura. Eu acho que se a gente não cuidar da nossa família hoje a gente é fadado a ter uma sociedade muito, não vou dizer assim, pobre de valores. A questão da moléstia, da criança sair de casa, isso já era abordado no Estatuto da Adolescente, e com a Lei Maria da Penha deu-se um relevo muito maior. Porque, no caso agora, a mãe pode pedir, após a representação da delegacia, medidas protetivas para que o agressor saia de casa, ou então que ele deixe de frequentar certos locais, ou então ele deixe de frequentar locais onde a criança está, e manter contato telefônico, ou qualquer tipo de contato. O difícil, como você estava falando, é saber onde esse agressor está. Porque caso ele descumpra uma medida protetiva determinada pelo juiz, aí ele pode ser preso.
Outra grande incidência que nos fatos são que as mães ficam aqui lamentando os adolescentes com o envolvimento com as drogas. Isso aí é o nosso... Dizem que os adolescentes eles pegam as penas, embora que a gente sabe que hoje que realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa de uma modificação. Que eles pegam uma pena 3 anos, né, que é o máximo. Que é o máximo 3 anos. Na internação. E que muitas vezes sai até antes, devido às condições, essas coisas todas, e as fragilidades das nossas leis, né? E que em muitos casos a justiça ouve que o adolescente informa e até arriscando a própria vida, quem são os grandes passadores de drogas, que eles são apenas os... E a eles a justiça não leva aquela punição, porque só pune o adolescente que foi o infrator ali naquela situação. Aí as mães ficam preocupadas e falando aqui que a lei não poderia ser mais severa quando o adolescente ele apreendido, né, e fosse também atrás desses grandes traficantes, né? Petrone, veja só, eu tenho uma posição muito firme sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que é uma lei muito boa. Ela é uma lei que ela veio realmente inovar e dar uma característica muito grande, tirando aquele Estatuto do menor que era muito nefasto, né? Nefasto demais. A criança, ela colocou-se no centro do Estatuto. E vou até antecipar o meu raciocínio. Eu sou totalmente contra a redução da maioridade penal. Essa questão de você reduzir pena porque criança está cometendo ato infracional, né, e com crimes graves, não é uma questão da criança propriamente dita, e não vai ser pena que vai resolver. O professor de Direito Penal, Roque de Brito Alves, dizia: o crime tem que ser cuidado como se o médico trata da febre. A febre é uma consequência de algo que está acontecendo no seu organismo. Então você tem que atacar o crime, não só o ato infracional, mas com políticas sociais. Né? Com políticas sociais. Calil, mas espera aí. Mesmo que tivesse essas políticas sociais hoje, existem jovens atuando. Concordo. Então a gente tem que fazer valer o que está previsto no Estatuto. E com as leis que já estão aí. Porque a gente atua na área repressiva, depois que aconteceu, e na área preventiva. Porque, gente, é muito melhor você prevenir o fogo do que apagar. Meu pai dizia: é melhor você engordar um bezerro novo do que consertar um boi velho. Né? Tem muita coisa. Eu até não concordo com isso, não, mas tem um fato, uma certa razão nisso. Agora, imagina, reduz a maioridade penal. Você vai botar esse pessoal aonde? Não tem gente. Então é muita hipocrisia. Não vamos reduzir a maioridade penal, ser discutido isso no Congresso. Há anos e anos que isso vem acontecendo. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é mais nem adolescente, já está de maior. E nada foi feito. Por exemplo, as unidades para os atos infracionais continuam com pouquíssimos casos, que você sabe, com instalações condizentes, e os presídios não precisa nem falar. Tem presídio aqui no nosso país de presos que dormem pendurados nas grades, porque não tem lugar para deitar. Então imagina um ser humano, né? Você pendurar na grade para você matar o seu sono. É um morcego. É um morcego, exatamente. Só não é morcego, Ariano, porque ele está em pé, não está de cabeça para baixo, mas senão seria. Né? Tá ali o Batman. Então veja, outra coisa que me chamou a atenção, que eu estava pesquisando, um cientista pegou alguns ratos e pegou uma jaulazinha e colocou um ratinho, sem problema nenhum. Depois botou mais outro. 2, 3, 4. Chega uma hora que já estava lotado. O que aconteceu? Um começou a comer o outro. Porque é uma coisa natural de instinto. É uma questão de sobrevivência. Então você já tem presídios que não tem locais para acomodar os que já estão aí. Você vai reduzir a maioridade penal para botar onde? Pelo amor de Deus, gente, vamos ter política mais séria. Que isso não... Rinaldo Cabral diz aqui o seguinte: nesse exato momento a Câmara dos Deputados está discutindo a PEC 99, PEC das famílias.
liderado pela bancada evangélica. Temos que resgatar os valores que a mídia tenha homeopaticamente dissolver, tais como as novelas Big Brother e outros programas nocivos à família tradicional. Grande abraço a todos e boa noite. O que Concordo plenamente com ele. Interessante, doutor, que não só novela, até comercial. Eu ouvi um comercial há um tempo. Eu estou tentando me lembrar que comercial está passando na atualidade agora, que mostra, não estou lembrado do que é mais ou menos, mas é sobre traição. Mas aí teve um comercial passado do governo do estado, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Bem pensado mesmo, bem bolado pelo governo do estado. Um casal no Recife Antigo sai passando, aí ele para um carro conversível muito lindo e disse: vai, vamos agora? Aí a mulher disse: não, você tem camisinha? Disse: tenho. Aí disse: então vamos logo antes que meu marido chegue. E foi do governo do estado. Do governo do estado. Não existe isso não, né? Entendeu? Não, mas Odemir, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já viu alguma novela que não tenha traição? Não. É impossível. Isso já está na nossa cultura. Em 2009, teve uma novela da Globo, se eu não me engano, era Viver a Vida, que até uma senhora de 80 anos, nada contra você querer ser feliz, mas estava traindo com o motorista. Logo em seguida, um jornal, né? Um jornal dessa mesma emissora fez uma reportagem justificando quimicamente a traição. Gente, sinceramente, é para você ficar olhando assim, pronto, então você perde a noção do que é certo e do que é errado. Olha, se você não está satisfeito com a pessoa, né? Poxa, então não vá, acaba a relação, tá certo, uma boa. Mas você incutar isso na família, aí eu acho que... E essa emissora, meu amigo, a qual você se refere, ela é especialista em desestruturar a família, em acabar com a família tradicional. A cada dia que se passa, pelo amor de Deus, a rede de programação dessa dita emissora, que eu não vou propagar aqui, também não vou dizer. É barbaridade. Também não precisa. Essa última minissérie que passou, também tinha um casal, eu acho que tinha cerca de 70 e alguns. Aí a mulher traía com um boyzinho, o cara traía com a ex-namorada, os 3 filhos traíam as esposas, eram traídos. Pense numa cachorrada, meu irmão. Com todo respeito aos cachorros, viu, minha gente? Meus amigos animais, cachorros. Não, mas nessa daí, eu não assisti todas, vi alguns capítulos. Nessa daí, tirando esse lado que realmente não merece, ela abordou um tema muito sério que foi a questão da corrupção. A corrupção. E eu achei muito corajoso passar, viu? Porque teve coisas que foram assim, diretas, específicas. Esclareceu. Eu assisti justo por causa disso. A questão do ator principal, que ele tinha uma empreiteira que era única e exclusivamente para lavagem de dinheiro que é o que está acontecendo, né? Na nossa nação. Aí eles trocaram por miúdo para que o telespectador entenda como funciona o mecanismo lá dentro. Foi muito bom. Mas também tive que assistir o lado da putaria. Porque vem junto. Agora eu duvido uma coisa, que quando passou aquela atriz que os homens fecharam os olhos. Eu vou dizer assim, eu não fechei não. Eu não vou mentir. É isso que eu estou dizendo, eu duvido. Eu não vou mentir. Agora eu pegava o travesseiro e fazia, olha. Eu não estou vendo nada, A mulher dele foi dormir, aí ele pode dizer. Tá vendo como o tema desestrutura familiar. Ô, doutor. É enorme. A gente começou aqui falando de família, agora a gente já estava chegando pro lado do idoso, que até no idoso. Me diga uma coisa. O senhor levantou um ponto aí muito interessante, quando a mulher partiu para o mercado de trabalho. Sim. E que começou a filhos ser educados, até por uma babá, por uma vizinha, por uma parente, alguma coisa. Eu aprendi há muitos anos atrás uma frase que me leva até hoje para mim: nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar. Aí eu lhe pergunto, com a sua experiência, será que esse sucesso que tão almejado por muitos não está atrapalhando o lar? Odemir, você falou uma coisa muito interessante. Essa busca de você pegar uma estabilidade, principalmente nos dias de hoje, ela vem gerando isso sim. E até antes da desestrutura familiar, a formação de um lar hoje pelas mulheres, né, ela não é mais aquela de antigamente. Porque a mulher dos anos 40, 50, 60 e aí até meados de 80, ela era educada para cuidar de casa, né?
Ela era educada para fazer dona de casa. Hoje em dia não. E outra coisa, casava cedo. Minha avó casou muito cedo. Hoje em dia as mulheres elas querem ter uma estabilidade para depois pensar em família, né? E outra, o homem que começar a tratar uma mulher do jeito que de antigamente pensam que ele é que vai mandar, eu acredito que, não sou conselheiro amoroso, mas eu acredito que ele está fadado ao sucesso, porque a mulher ela se sentiu na necessidade de ir para o mercado de trabalho e viu que ela é capaz. A nossa presidente hoje comanda o nosso país, a Angela Merkel na Alemanha, então a mulher no mundo todo, ela está ganhando seu espaço. Então hoje ela já não submete mais certas coisas do homem. Então demora essa questão para você primeiro estruturar a família. Por outro lado, aí vem o reverso. Ela saindo, essa busca de você estar tem que estar numa reunião, tem que estar no escritório e não estar com sua família, prejudica muito. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, que em tom de brincadeira, que eu não acho brincadeira nenhuma, que o pessoal passa pelo WhatsApp, que é uma história de um menino que pergunta quanto custa o tempo do pai, porque ele quer brigar e não consegue, né? Não, R$100. Aí disse, papai, então me dê 50. Disse, por quê? Porque eu queria comprar 1 hora do seu tempo. Então, é uma coisa muito, muito triste você ver uma criança pedindo a atenção de um pai. E às vezes, até ele não pode dar uma certa maior atenção, porque os atributos da vida, existe que ele vá buscar o dinheiro para cuidar dele, então começa essa desestruturação. Calil, nosso amigo Márcio Santos, lá do meu bairro de Arthur Londriguinho, ele está perguntando se é permitido, no caso, ou um pai ou uma mãe, gravar um vídeo com a criança, né? Pelo fato de ser criança. Sim. Ela dizendo que o pai, vamos supor o pai, geralmente é mais isso. Dizendo para ele, olha, você não vai para a casa da sua mãe, ou então sua mãe, você não vai para a casa do seu pai, porque seu pai está com aquela... Geralmente é assim, né? Está com aquela namorada, e ela... e quando tem... exatamente. Joga para isso. A mulher tem ciúme do marido, ou exatamente. Não resolveu ainda entre eles, né? E fica botando a criança. Aí ele está perguntando mais ou menos isso que eu estou entendendo. Se é permitido gravar esse vídeo com a criança, por ela ser criança, né? Se o estatuto permite... a criança dizendo, relatando, papai disse isso, ou mamãe disse isso e isso. Se pode servir como prova. Olha, esse meio de prova, muitos juízes não aceitam com bons olhos, porque não se sabe o que aconteceu antes para produzir essa prova. Se a criança foi induzida, se não foi, se ela recebeu alguma coisa para falar, entendeu? Então, é difícil. Agora, por exemplo, uma câmera, por exemplo, uma câmera escondida, entendeu? Porque aí você vê não só a questão do pai, pai falando coisas para a criança, é um meio de prova. Agora, exatamente, o problema é que, como o caso dela é separado, esse vídeo eu acredito que a justiça não viria com bons olhos. Esse que ele queria gravar, né? Exatamente. De todo jeito, a lei permite que ele grave. Olha, por exemplo, veja, a imagem de uma pessoa ela deve ser preservada. A nossa Constituição diz isso, entendeu? Então, a criança, por si só, ela tem outros meios para provar essa questão da alienação parental. E eu acho que ele diz que um melhor meio de prova seria a questão psicológica, né, da equipe interdisciplinar. Existem os CREAs, existem os CRAs, existe equipe nos fóruns, que ele pode pedir até uma orientação do Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar encaminhe essa criança, comunique o caso para o juiz, e aí seria uma coisa mais condizente. Uma prova mais, né? Nosso amigo César Roberto, que a gente saúde lá no Janga, manda um abraço para você e faz a pergunta aqui: qual a culpa do poder público no esfacelamento da família? A gente já deu um pouco numa geral disso aí, mas diretamente essa pergunta para ele. É importante. Como é o nome dele? É César Roberto. César Roberto, vê só. O Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 4º e 70, ele diz que é dever da família, da sociedade em geral, e do Estado, cuidar da criança com absoluta prioridade.
Então, veja só, da escola também, né? Cuidar da criança. Então, o que é que acontece? O Estado tem culpa? Tem, claro que tem culpa. Agora, mais culpa tem a família. Porque se você não dá uma educação de base, você não pode passar direto da família para o Estado. Transferir a responsabilidade que era sua. E a família, ela está prevista, o planejamento familiar da família está previsto no artigo 226 da Constituição Federal, onde ele diz que é livre o planejamento familiar. Ora, se o Estado diz que é livre o seu planejamento familiar, ele ao mesmo tempo ele diz no mesmo artigo que é o planejamento responsável. Entendeu? Ele não tem feito a China que você tem que limitar. Agora, a gente vê a omissão do Estado, vê. Você vê mensagens que, antes de vir para cá, eu pesquisei na internet e vi uma de Maria Teresa de Calcutá, que quando perguntaram a ela, dizendo: Mari, como é que a gente poderia fazer para acabar com a violência do mundo? Ela disse: cuide primeiro da sua família. E é uma coisa tão óbvia, né? E você vê a família produzindo valores para mandar para o mundo uma pessoa mais equilibrada, que não teria outra resposta para ser dada, né? Então, quando a gente vê o poder público não sendo atuante, concordo, não deixa de estar errado não, mas eu acredito que a família tem um poder muito maior. Quando falo do poder público, eu tenho 2 filhas e a minha esposa precisou, nós decidimos ligar as trompas, quando se faz a cesariana, ligar as trompas, e foi uma burocracia muito grande. Eu precisei reconhecer firma, ter a xerox, reconhecer firma. Graças a Deus eu tenho condição. E um pai que não tem condição para reconhecer tanta firma, isso foi só em um hospital particular, o hospital público também faz isso, porque disseram a minha esposa que é só a partir do 2º filho é que pode fazer essas ligações, essa coisa toda. E por que não cortar logo tudo primeiro e resolver esse problema? Olha, juridicamente, eu não sei esse negócio a partir do 2º filho é que pode ligar as trompas. Realmente, muito humildade, digo que eu não desconheço isso. Até mesmo porque o planejamento é livre. Mas minha noiva disse que queria ter 5 filhos. Eu disse: olha, vamos devagar, que a coisa não é meio assim não. Aí minha irmã disse: não se preocupa não, quando ela tiver o primeiro, ela cai essa conta pela metade. Aí eu disse: então assim, a questão de você não ter... Só um minuto, não diga isso não, porque ela está assistindo e já vai brigar com sua irmã, com a cunhada dela. Não, ela disse da frente, as duas se entendem. A questão, talvez depois do 2º filho, talvez seja a questão da orientação médica. Porque às vezes uma criança, ela tem a primeira criança muito jovem. E aí decide ligar, depois quer ter o 2º filho, se arrepende, fica mais difícil. Isso, né? Que ele falou me remeteu a uma situação em 2009. Uma jovem de 20 anos, ela já tinha 2 filhos. Ela queria fazer a ligação, né? Aí a gente foi aqui falar no Hospital Central e tem uma recomendação do SUS que só a partir dos 21 anos, né? E ela teria que ter no mínimo 2 filhos, né? Para depois solicitar quando conseguisse. É uma recomendação do SUS. 21 anos, né? Nesse caso. Mas ele não impedia, né? Ter 2 filhos. Mas não era impeditivo, caso ela quisesse realmente fazer. Não. Mas aí ela tinha 20, tinha que esperar 21. Agora o problema Não, ele está dizendo que é uma questão de recomendação. Recomendação do SUS para os hospitais, ela ter a mulher. O que eu quero entender é o seguinte: quando você diz recomendação, não é. Pelo que eu estou entendendo, não é obrigação. Não é obrigação, não. Veja só, isso foi em 2009, quando a gente foi aqui no Hospital Central de Paulista, que a gente foi até. Certo. A época, Dr. João Leite era que fazia aqui. Certo. Aí foi quando ele passou essa informação com o hospital. A recomendação era a mulher a partir de 21 anos, ela tivesse no mínimo já 2 filhos para entrar nessa fila de espera, conseguir, que logicamente era muito difícil. Mudou muito, porque antigamente, se eu não me engano, era 30 anos. Aí deu, inclusive até a menina queria, porque queria fazer, inclusive levei até a promotora para falar o caso, denunciar o caso, e a promotora, ela não quis se meter nessa situação por conta da religião dela, que proibia. Aí ela não quis, né, que procurasse diretamente o SUS. Gente, eu acho que a gente deve ser certas
recomendações a gente deve ter, ou opinião, a gente deve ver com um certo ceticismo. Porque, veja só, se você pega e limita, você estipula uma idade para você deixar de ter filho, o que acontece? Às vezes você tem crianças com 15, 16 anos tendo outra criança. Aí você chega, por exemplo, teve uma amiga que eu amo de paixão, que trabalhou comigo aqui em Paulista, que hoje ela tem 29 anos, hoje agora 30 anos deve ter feito, que já é avó. E a avó? Já é avó. Ela teve o primeiro filho com 12, depois teve mais 13, mais 3. Aí teve com 13, teve com 15, assim. Então o que é que acontece? Você vai esperar para ter mais menino? Para que essa criança, porque uma criança, não tendo condições, você crie talvez aí uma família desestruturada, uma família que você não tenha condições de dar o bom sustento para a criança. Então, assim, é difícil. Para o Estado é muito pior, porque ela vai ter que dar através da assistência social. Nossa amiga Selma Alves, que foi diretora da escola lá no Janga, no município, ela manda um abraço para você e fala também que, para eu citar um tema nas minhas palestras, que eu dizia, de cada 10 atendimentos que a gente fazia na época no Conselho, 6 eram mães solteiras. Mães solteiras, exatamente. E dessas 6, 4, quem tomava conta... Também. Muito isso. Mas 4 eram os avós que tomavam conta dessas crianças. Exatamente. Então a desestrutura vem lá de trás e sobra para a pobre da avó, que é uma salariada, uma aposentada para tomar conta desse cara. Uma desestrutura realmente lamentável. E que não desaparece não, ainda tem muito aí, né, Calil? Tem muito. E é o que mais que tem. Você vê muita filha morando na casa dos pais com filho. Tem muito. Tem um programa que passa à tarde que aborda N temas, né? A questão da... Não é nem da família, a questão do ser humano. E tem muito desse. Aí vai a mãe, talvez o tema era isso, a dita avó que cuida das crianças e a mãe das crianças. Por sinal, se não me engano, 3, cada um pai. E ela dizia na cara da entrevistadora e da avó: e é para tomar conta mesmo, quem mandou me colocar no mundo? Aí a avó da criança colocou a mãe no mundo, a mãe colocou mais 3 para botar a bela avó cuidar, porque botou ela. Então, ela tem que cuidar mesmo. E ela só quer ir pro funk, botar o shortinho, a mini saia pro funk. Então, o menino e a avó criando. O que eu falei agora, em termos de brincadeira, mas é verdade. São 4 solteiras, são 6 solteiras e 4 viúvas. O que acontece? Eu vi uma reportagem, Ariadne, de um menino, tava um ML aqui no Recife. Tava um rapaz lá cravejado de bala lá, e um menino, um garoto, 6 anos de idade, não tinha mais de 6, 7 anos de idade, e olhando aquela cena. E a pessoa do IML, uma mulher, lá angustiada, e ela dando reportagem, dizendo: eu não estou aguentando ver isso aí, porque estava muito feio. E o menino lá parado, sereno, olhando. E ela disse que chamou o menino e disse: por que você está aí, meu filho? Isso era meu tio. Sim, meu filho, mas não vejo isso não. Meu pai morreu assim, minha mãe morreu assim, e eu provavelmente irei também morrer assim. Veja, ele com 6, 7 anos. Então veja o que é que as drogas... Os sonhos dessas crianças já estão acabados, né? Então, uma pessoa do IML... Eles deixam até de ser criança, porque isso já é um velho. Com 6 anos de idade, já com esse pensamento. Se tá indo nessa sequência, eu serei o próximo, né? Ele deixou de ser criança, já é um velho. Passou uma campanha muito interessante no Facebook, incentivando brincadeiras de rua. Isso. Que eu achei fantástico. Pessoas grandes já, né? Que não são mais crianças, tendo brincadeira como queimado, amarelinha, barra-bandeira, né? E você vê hoje, você pega, por exemplo, isso aqui, né? Que vicia, né? Todo mundo. E a família praticamente não tem diálogo, né? Eu sempre falava nas palestras, né, Betrone, que quando eu fui educado, e não faz muito tempo, papai dizia que, olha, ninguém vai assistir televisão na hora do café. Quando eu chegava de 7h30, estava a mamãe, eu, minha irmã e ele. E aí começava a contar o que tinha acontecido na escola, se tinha algum vizinho que tinha
se queixar de alguma coisa contra ela. E aí o que acontece? Tinha aquela conversa da família, a conversa, o diálogo. Porque, olha, se você não conversa, um dos temas de desestruturação da família é exatamente a falta de diálogo dos pais com seus filhos. Porque ou os pais, eles entendem mais esse lado que eles estão vivendo e procura saber o que é que está acontecendo, ou então ele vai se surpreender, porque você não pode dizer, eu não gosto de fulano. Não existe você não gostar de uma pessoa se você não conhece. Isso você só conhece com diálogo. Helenice Melo diz que os pais não ensinam mais os filhos hoje em dia a pedir a bênção. Se você perguntar a uma criança, não sabe nem... não conhecem o verdadeiro significado do nome bênção. Não é a bênção, não. É o seguinte, ele vai no Facebook, oi, véi. TD, bom? Aí você... Os filhos não chamam nem senhor e senhora. Pai, tu vai, mãe, tu vai. Acabou-se essa história de Senhor, quanto mais pedir a bênção, pelo amor de Deus. Não, e outra coisa, o nível de informação dessas crianças hoje em dia é totalmente diferente do da gente. Deixa eu dizer o que aconteceu exatamente em uma dessas reuniões com minha família. Eu sempre fui um menino muito traquino, né? E eu brincando com minha irmã na cama, com meu pai, eu acho que o Petrão já conhece essa história. Eu brincando na cama dos meus pais, com a minha irmã, brincadeira de travesseiro, aquela coisa bem que você já conhece. Botei sem querer a mão por debaixo de um travesseiro. Quando eu fui ver, tinha um negócio assim meio mole. Eu não sabia o que danado era. E guardei, botei no calção. Na época era calção, nem short. Peguei esse material e fui para a mesa. Quando eu perguntei ao meu pai o que era, ele olhou com uma cara tão feia e disse: vá para a cama, sem tomar café e sem ver televisão, porque você desrespeitou sua mãe e sua irmã na hora sagrada. Eu disse: pelo amor de Deus, o que é que eu fiz, né? Na época eu disse: mas pai, o que é isso? Vá-se embora. E não tinha pergunta não. Vá-se embora. Depois eu converso com você. Sabe o que era? Uma camisinha. Uma camisinha. Eu tinha mais ou menos 12 anos. Hoje em dia, criança de 12 anos já faz criança. Já sabe, já ensina, olha, assim, ó, pega aqui, descasca, não sei o quê, segura aqui para não estourar. Então, ou seja, eu não tinha essas informações, não faz muito tempo, não. Tem até cartilha do governo, né? Hoje em dia tem até cartilha do governo. Por quê? Porque você não pode educar uma criança do mesmo jeito. Eu não sou psicólogo, mas eu sei que eu não posso educar uma criança do mesmo jeito que eu fui criado. Porque ela recebe informações todo dia nesses meios aqui, né? Que a gente não tem. Minha sobrinha colocou uns programas aqui nesse telefone e eu não sei tirar. Porque a facilidade, parece, da tecnologia está muito forte para eles. E outra coisa que eu ia falar naquele momento é que hoje em dia tem pai que eu acho que passa 3, 4 dias sem ver o filho, porque ele sai logo cedo para trabalhar e deixa a criança dormindo, é isso? Está dormindo. Aí hoje em dia, principalmente... Volta à tarde, ela já está dormindo. Está dormindo e passa 3, 4 dias sem ver o filho. Acho isso tão doloroso. Final de semana, mãe, esse é seu pai, viu? E se ainda tiver no final de semana? Se no final de semana ele não levantar e for tomar cachaça e voltar na segunda para trabalhar, aí tudo bem, né? Que ainda tem esse outro lado. Eu acho que tem pai que passa, realmente. Semana todo dia sem ver o filho. Cíntia Alves diz que a religião também aproxima as famílias. Infelizmente, se as crianças fossem mais às igrejas, né? Isso aí com certeza mudaria, não precisaria nem do advogado aí estar dando entrevista. É verdade. Não, e ela está muito certa. Eu faço parte da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, né? E a gente lá, nós temos na nossa igreja mais de 57 ministérios, né? E um deles é exatamente o encontro de crianças com Cristo. Nós temos também já um pouco mais para a idade mais avançada, o projeto Realidade. E ainda, com certeza, não existe melhor lugar para você criar uma criança com princípio, para você tentar separar do mundo, a igreja. Não precisa impor, né? Não, de maneira natural. Porque tem pais aí, ou mãe, mais vós, né, que dizem assim: cuidado, se você fizer isso errado, Deus vai te castigar, Deus vai te condenar. E você cresce, né? Meu Deus, estou fazendo alguma coisa, então você... Só aquele Deus punitivo. Não, Deus é amor. Deus então, muitos pais usam desses artifícios, infelizmente, aquele negócio, não sabe educar, joga lá para lá. Calil, 10h08, se aproximando aí 10h10, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos aí para a gente te agradecer. Você falar mais um pouco aí
dos teus momentos família e das tuas situações que tu acompanhas aí nos fóruns e tua mensagem que você deixa para as famílias aí. Veja bem, eu queria fazer desse espaço tão poderoso que é a internet, é que olhe mais para os seus filhos. Vocês devem olhar mais para o seu filho, porque quando uma criança ela entra no mundo das drogas, é uma coisa altamente deprimente. É deprimente. E eu já estou falando criança, porque eu já pulei a parte de adulto, adolescente, porque agora já está em criança. Então, o que é que a gente pode esperar de uma juventude dessa? Por outro lado, a gente não vê políticas tão eficazes voltadas para o combate e essa prevenção que eu estava falando para você, por causa do governo. Eu sinceramente acredito nesse Brasil, acredito nesse país, mas com as pessoas que estão aí hoje, está meio difícil a coisa mudar. Então o que é que cabe a gente? Cuidar nós mesmos. Porque se a gente cuida da família de uma maneira com os valores cristãos, com os valores éticos, moral, porque fulaninho faz isso, meu amigo na escola cola, tirei 10 assim, mas sim, você está se enganando. Você tem que preparar seu filho para o mundo, não preparar para você. Não é criar, não, vou botar meu filho para ficar na frente do computador, porque aí ele nem me dá perreio, né? E nem está saindo para o mundo das drogas. Mas não, pode estar por aqui mesmo. E é o que mais acontece, esses crimes cibernéticos para a pedofilia. Encontros. Então, você vigiar demais. Evitar essas questões de vídeos e postar na internet de seus filhos, para você não expor. Já que a gente está aqui no espaço da internet, para não expor seus filhos, porque ninguém sabe quem é que está do outro lado, ninguém sabe quem vai ver esse vídeo, e possa ser que possa querer fazer uma maldade. Nos dias a dia do fora, a gente vê muitos casos, né? A gente vê pais que não querem ter o mínimo de responsabilidade, o mínimo, que só é um reprodutor, mas pai é difícil, muito difícil. E quando você tem, por exemplo, uma mulher que impede de um pai ver o filho com uma outra pessoa, é uma outra situação que eu me deparo muito. Por quê? Como a Ariane falou, ela não se resolveu com o ex, né? O ex dela, e fica usando a criança como moeda de troca. Em compensação, a nova disse: eu não quero que você veja seu filho, não. Ou ele ou eu. E tem muito pai que se submete a isso. O pior de tudo é que é isso. Então, assim, e eu pensei que essa questão era pouco, né? Mas não, é uma incidência muito grande, né? E aí eu deixo esse espaço aberto para se tiver alguma pergunta mais na área jurídica também, dos ouvintes, dos internautas, para que a gente possa esclarecer. Ou de vocês mesmos. Só agradecer, doutor Calil, dizer que quando você falou do meio de internet, essa rádio aqui, eles criaram na House. E aconteceu um fato aqui, de um pai vir me procurar, muito preocupado, e que a filha tinha marcado de fugir com uma pessoa que ele não conhecia, através daqui. E ele veio me pedir que eu fiscalizasse a filha dele. Eu disse: não posso, porque é invasão de privacidade. Exato. Eu jamais vou poder chegar e... O que o senhor tem que pedir, logicamente que a minha Lan House aqui, o programa não tinha programa pornô, nada desse sentido. Nada tinha acesso. Mas aí ela tem acesso a Orkut, na época que era Orkut, e marcou para fugir com uma pessoa que eu não conhecia. Por sorte, Deus, é maior do que qualquer outra coisa, fez com que o pai impedisse. Mas aí ia sair daqui, essa fuga. Então, de uma Lan House, num bairro aqui tranquilo demais, imagina outros bairros por aí que as meninas... Porque falou da boquinha da garrafa e realmente dançam mesmo. Então é muito preocupante mesmo. Mas será que essa questão não foi antes provocada por ele? Será que ele tinha um diálogo, tinha um espaço com o filho, com a filha?
Porque tem muitos filhos que têm medo de se abrir com os pais, com medo já não representa. É verdade. O que acontece, Exato. o ano passado, eu digo todo isso, eu fiquei abismado em ver, porque na época nossa, era pega, barra bandeira, se esconder, peão, bola de gude. Ixi, era bom demais. E nós alugamos uma casa, saímos aqui do estado, alugamos uma casa muito boa, com piscina, campo de futebol, tudo, que eu disse, pronto, os meninos agora vamos. Aí eu saio, a gente vai botar as roupas lá, não sei o que, vai à noite, vamos. Quando eu vejo, está uma fila de cadeiras e todo mundo no celular. Eu disse, então era melhor estar dentro de casa. Então hoje em dia a gente tem que tomar, eu tenho 2 filhas, eu espero que das 5 venha pelo menos 4 para o senhor. Menos 4. 3 ainda já estou satisfeito. Já está satisfeito. Então o que acontece? É muito complicado a gente trabalhar com nossos filhos hoje. É verdade. Porque o que a gente constrói dentro de uma casa, infelizmente o mundo vai e destrói. Mas queremos agradecer, dizer que a porta está sempre aberta. Acredito que foi muito proveitoso aqui, porque falar sobre família sempre são horas e horas e horas, porque se a gente fosse virar... Renderia vários debates com certeza. aqui, né? Vários programas. Então, muito obrigado. Dizer que eu acredito na família, porque a família é nosso alicerce. Exato. A família é nosso esteio, a família é projeto de Deus. Projeto de Deus. Então, quando a gente começar a ver família como nossos avós viam, vai melhorar o mundo. Mas eu espero, ainda creio que minha filha, ainda de 6 anos, ainda venha ver. Então, muito obrigado. Passa agora a palavra aí. Eu agradeço. Quero agradecer aos amigos, né, por ter participado, ter nos ouvido e dizer que, se Deus permitir, terça-feira nós estaremos aqui com outro tema, mais uma vez, nessa mesa redonda, nesse debate informal, com a participação de vocês. Boa noite. Calil, mais uma vez, em nome da Rádio Debate, de todos os nossos internautas aí que nos acompanharam, a conversa foi muito boa. Tá parecendo aqui o do Jô Soares, né? Mas infelizmente o domínio nosso tem 1 hora na internet, a gente paga até aquele momento. Aí agradeço demais a sua vinda aqui, suas respostas aí, esse bate-bola aqui com a gente foi fundamental. Eu creio que se alguém viu, está com algum problema estrutural na família, acendeu alguma luz com alguma coisa que a gente já falou aqui. E a gente já está cumprindo a nossa missão se acontecer isso, né? Com certeza. Então essa rádio não veio à toa, né? Ela veio também para ajudar, além de informar, ajudar também nas famílias. Verdade. Muito obrigado. Uma boa noite a você, que Deus te ilumine mais ainda e, se Deus quiser, para o ano você vai estar comigo de novo, viu? Se Deus quiser. Só quero agradecer novamente a Deus por essa oportunidade, né, de a gente partilhar um pouco do conhecimento que a gente tem, pedir perdão a alguns internautas que, se a gente não foi tão claro, né, mas a gente se esforçou ao máximo para que respondesse as perguntas na medida do possível. Agradecer ao convite de todos vocês que fazem a Rádio Debate Net e contamos com esse espaço para que vocês realmente possam contribuir de uma forma muito incisiva em diversos temas do nosso país, seja a família, seja a questão das drogas, seja na questão da política, seja na questão financeira da nossa nação, e para que a gente construa um mundo melhor. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade.